Meus irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, nós estamos aqui para fazer mais uma gravação do comentário em que estamos fazendo sobre o livro de Abacuque. Esse de hoje é o terceiro comentário que estamos fazendo. Fizemos o primeiro, o segundo e agora vamos fazer o terceiro, tá bom? Para você entender melhor o que nós vamos falar hoje, se faz necessário você assistir o comentário, o primeiro comentário e o segundo comentário que está à sua disposição aí no canal, tá bom? Espero que você seja enriquecido por mais esse comentário que vai ser feito aqui e você agregue um pouco de conhecimento dentro do conhecimento que você já tem. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Olha, hoje nós vamos estar fazendo um comentário no capítulo de número 1, verso 12 até o verso de número 17, tá bom? Abacuque, capítulo 1, verso 12 ao verso 17, é onde vai estar baseado aquilo que nós vamos comentar. O primeiro comentário nós fizemos no capítulo 1, verso 1 até o verso de número 4. O segundo comentário nós fizemos do capítulo 1, verso 5 até o verso de número 11. E agora esse terceiro comentário, que vai ser no capítulo 1, verso 12 até o verso de número 17, tá bom? E o tema central desse comentário vai ser: por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Porque o justo sofre, né, enquanto muitas vezes o ímpio prospera. Isso é um dilema, que afeta todo homem de Deus. Todo homem de Deus, mulher de Deus, um dia fez esse questionamento a Deus, e se não fez, um dia vai fazer. Tá bom? Então, e nós vamos fazer uma leitura aqui. Antes de fazer essa leitura, deixa eu lhe dar uma dica. Toda vez que você for ler um livro, se você puder e tiver como, por favor, faça a leitura em 3 ou 4 versões diferentes, tá bom? Faça na Bíblia, na versão corrigida, faça na atualizada, faça na NVI, faça na contemporânea e assim por diante. Isso vai facilitar o seu entendimento acerca do texto que você está lendo, tá bom? Valeu a dica? Então Deus abençoe você. Vamos fazer aqui a leitura. Veja só o que é que diz Abacuque, capítulo 1, verso 12 ao 17. Diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morremos? O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-o de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura
a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então veja só, é a partir desse texto que nós queremos trazer o comentário dessa terceira etapa do estudo do livro de Abacuque, tá bom? Veja só, nós vamos pegar alguns pontos essenciais para nós entendermos. Verso de número 12 diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Presta atenção o que é que ele diz agora. Tu, ó rocha minha, o fundaste para servir de disciplina. Verso 13. Tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Presta atenção aqui agora. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Veja só. O primeiro questionamento que Abacuque faz a Deus, gira em torno da iniquidade de Judá, do Abacuque clamando e Deus não respondendo, e Abacuque gritando por socorro e o Senhor não socorrendo. Então, o primeiro questionamento de Abacuque a Deus está relacionado à iniquidade de Judá e os gritos de socorro e a oração não respondida por Deus. E Abacuque tenta entender o porquê que Deus faz ele ver o mal. Ele grita, ele pede socorro e Deus está calado. Então esse é o primeiro questionamento que Deus faz para Abacuque. O segundo questionamento, que é esse que nós estamos trabalhando aqui, ele gira em torno da resposta que Deus dá a Abacuque em relação ao primeiro questionamento. A resposta que Deus dá a Abacuque é que ele está preparando, ou já existe um plano traçado em relação aos erros e à iniquidade de Judá. Então, quando Deus dá essa resposta para Abacuque, gera em Abacuque um questionamento maior ainda, que é aquele de por que Deus vai usar uma nação mais pecadora, mais iníqua do que Judá, para ser a vara de correção. E então é por isso que ele diz aqui, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então essa pergunta, quando Deus diz para Abacuque que vai usar os caldeus para disciplinar Judá, então isso dá um nó na cabeça de Abacuque. Ora, por que Deus vai usar uma nação mais pecadora, mais iníqua, para corrigir o seu povo? É daí que surge essa pergunta para Abacuque, e é baseado nisso aí que Abacuque escreve do verso 12 até o verso de número 17. Então o cerno do verso 12 ao verso 17 é esse questionamento. Por que Deus vai usar um povo mais iníquo, mais perverso, para corrigir o seu povo? Mas deixa eu te falar uma coisa.
Isso que está acontecendo com Abacuque aqui, aconteceu com muitos homens de Deus. E, como eu falei no início, esse é um questionamento que todo salvo, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, um dia fez. E se não fez, um dia vai fazer. Um dia vai fazer essa pergunta. Que pergunta que é, pastor? Porque o justo sofre. E muitas vezes, enquanto o justo está sofrendo, o ímpio está prosperando. Se prostituindo, fazendo, sabe, e prosperando. Isso aí deu um nó na cabeça de Jó. Lembra de Jó? Deu um nó na cabeça de Jó. Jó capítulo de número 21. Jó capítulo 21 você encontra isso. Jó em conversa com aqueles 3 amigos seus. Então Jó fala acerca disso. Leia depois o capítulo 21 de Jó. Eu vou ler somente alguns pontos aqui. Capítulo 21. Veja só o verso 5. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Que pensamento que é esse? Aí ele vai discorrer. Como é, pois, que vivos perverso envelhece e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. Então você encontra Jó com essa pergunta. Por que é que ele, justo, está sofrendo aquilo e os perversos, os iníquos lá fora estão prosperando? Isso aqui foi uma pergunta que atormentou Jó. Veja que esse questionamento atormenta tanto a Jó que ele diz assim, quando eu vejo só o que é que ele diz no verso 5. Olhai para mim, pasmais, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Quer dizer, Jó está falando de como ele ficava perturbado quando pensava nesse assunto aqui. Você está pensando que é só você? Não. Jó, um homem justo, íntegro, pensou nisso aí. Veja outro exemplo aqui, é o Salmo de número 73, que faz menção a Asaf. Já leu sobre ele? Eu creio que você já leu. Veja que isso aqui também é um questionamento que perturbou Asaf. E esse questionamento perturbou tanto Asaf, que Asaf disse, quando eu pensei nisso, eu quase me desviei. Não é assim que ele diz? Olha, com efeito Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação. E ele vai descrevendo. Aí diz assim, ó. Olha o que ele diz. Por isso, e diz, como sabe Deus? Quer dizer, os ímpios fazem tudo isso. Como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Verso 12. Eis que são estes ímpios, e sempre tranquilo, aumentando as riquezas,
Com efeito, aí ele diz assim, ó, com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e por aí vai. Aí ele diz que quando estava quase se desviando, aí foi quando ele entrou no templo do Senhor e o Senhor mostrou para ele o fim daqueles que são iníquos, daqueles que praticam o erro, o pecado. Mas perceba que o grande homem de Deus chamado Asaf aqui quase se desviou quando começou a pensar nisso aqui. Pensa que foi só Jó e Asaf? Vamos para um outro homem de Deus aqui. Vamos para Jeremias. Jeremias capítulo 12. Veja o que é que Jeremias diz, capítulo 12, verso 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vive em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Aí ele diz assim, mas tu, ó Senhor, me conhece, tu me vês e prova o que sente o meu coração para contigo. Ele está dizendo, Senhor, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Por que prospera o ímpio? Por que o injusto prospera? Essas pessoas que quando muito o teu nome está somente nos lábios e não no coração. Agora, Senhor, tu me conheces. É como se ele estivesse dizendo assim, tu me conheces e sabe que sou verdadeiro diante do Senhor. Mas sendo verdadeiro, é como se ele dissesse assim, sendo verdadeiro, sabe o que é que sobra para mim? É tronco, é prisão, é poço, é tapa. Quando você lê o capítulo 20 do próprio Jeremias, você encontra ele dizendo, olha, Jeremias ali está... Por quê? Porque isso aqui, esse questionamento, porque o justo está sofrendo e muitas vezes enquanto o justo sofre, o ímpio está prosperando. Isso tomou conta do coração de muitos homens de Deus e não é diferente com o meu, com o seu em determinados pontos da vida. E isso aqui tomou conta do coração de Abacuque. Mas veja só para nós terminarmos já aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, veja o que é que está escrito em Malaquias. Malaquias capítulo de número 3, verso de número 14 diz assim, ó. Vós dizeis, olha o que é que o povo estava dizendo, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Veja o que é que o povo está pensando. Por quê? Porque esse é um sentimento que o povo adquiriu quando olhou para a prosperidade do ímpio e quando olhou para as dificuldades em que estavam passando. A ponto deles dizer, em vão eu conservei puro o meu caminho. Em vão eu fui fiel. Então, devemos ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado, porque esse é um sentimento que tem feito com que muitas pessoas se afaste e repulte por inútil ser fiel. Percebeu isso? Repute por inútil ser fiel.
Então, devemos ter muito cuidado com isso aqui. E esse foi o sentimento que entrou no coração de Abacuque, quando ele percebe que Deus vai usar uma nação iníqua, mais iníqua do que Judá, para corrigir Judá. Ele diz, mas isso não está certo. Mas ainda bem que ele vai questionar a Deus e aguardar uma resposta de Deus. Pois bem, o grande problema nosso é que nós não estamos vendo, quando nós entramos nesse caminho, nós não estamos vendo toda a revelação. Quando Deus fala para Abacuque, Deus fala parte da revelação. Só parte da revelação. Jó está vendo só parte da revelação. Deixa eu te falar uma coisa. É por isso que ele abre um pouco a cortina da revelação para Malaquias, e Malaquias fala, olha o que Malaquias fala aqui, ó. Verso 15, ora, pois nós verso 16, então os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, o Senhor atenta e ouvia, atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles não estavam vendo que diante de Deus tinha um memorial, e Deus estava atentando e escrevendo, colocando tudo no memorial. E diz assim, verso 17, eles serão para mim particular tesouro naquele dia, que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Há uma diferença, é que você não viu ainda o final. Espera, aguarda o final. Aguarda o final. Lembra de Ló? A Bíblia diz que Ló afligia todo dia o seu coração por viver em Sodoma, um pessoal arrogante, um pessoal profano. Ele afligia o seu coração e aquele povo cada dia parece que melhor. Até que o dia veio o juízo de Deus. E quando o juízo de Deus veio, o que é que aconteceu? A diferença. Eles pereceram e Ló foi salvo com as suas filhas pelo Senhor. Há uma diferença. Por mais que hoje nós não entendamos, porque muitos ímpios prosperam, e muitas vezes, enquanto eles prosperam, nós passamos por dificuldade. Mas fica tranquilo e descansa no Senhor. Porque você não viu a revelação de Deus toda ainda. Como Abacuque, que Deus mostrou somente uma parte da revelação. E ele, vendo a parte da revelação, achou que havia uma injustiça de Deus. Fique tranquilo, no próximo vídeo de número 4, nós vamos falar da revelação de Deus para Abacuque. E Abacuque tranquiliza o seu coração. Olha, Deus abençoe você, sua casa e sua família. Não perca os próximos estudos, os próximos vídeos, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.